Bom dia, meninas. Mais um dia, né, desse devocional. E eu tô muito feliz, né, porque hoje é o meu dia, amanhã já se encerra, tanto que a semana passou rápido, né. E hoje também vai ser uma palavra abençoada, vai ser uma palavra, assim, para completar essa semana que foi uma bênção, né. Mas antes disso, vamos, fazer uma oração, mas quem quiser já depois abrindo a Bíblia, a palavra está em João 14, aí eu vou ler o versículo 16 ao 18, tá? Mas vamos fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, diante de Ti, da Tua santa e gloriosa presença, Pai, eu entro em oração agora, Pai, apresentando mais um dia desse devocional, apresentando cada mulher que aqui está presente, que levantou, né, ali do seu aconchego para estar aqui, Senhor, reunidas, para a gente ouvir a Tua palavra, para a gente estar em comunhão. Pai, que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a vida dessas mulheres, que toda distração, que todo sono, que toda distração mental, Senhor, caia por terra agora, para que a gente esteja, Senhor, com a mente e o coração aberto para ouvir a tua palavra, para que a gente venha ser alimentadas nessa manhã e para que este alimento venha nos fortalecer, para que a gente venha ter um dia abençoado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meninas, hoje o nosso tema o título do nosso devocional hoje vai ser Bem Acompanhada. E a leitura está em João 14, do 16 ao 18. Eu vou ler aqui para vocês. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, né? Que o Senhor Jesus, né, falando que não nos ia nos deixar órfãos, né? E ele cumpriu. Que hoje o nosso, né, nossa melhor companhia, né, bem acompanhada é o título. Mas eu quero iniciar, né, esse devocional falando que a nossa melhor companhia é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Porque quando Jesus voltou ao Pai, né, quando ele cumpriu o propósito dele aqui para nos salvar nessa terra, ele não nos deixou órfãos. Ele foi, e mesmo assim, ele ainda tudo que ele fez, tudo que ele se entregou naquela cruz por nós, ele ainda se preocupou, porque sabia que nós não conseguiríamos viver sem a presença do Senhor, né? E ele falou que ia enviar um companheiro, um amigo, um consolador, e ele nos enviou, o Espírito Santo, né? Então, a nossa primeira companhia, a nossa melhor companhia é o Espírito Santo. Que todos os dias de nossas vidas, que o nosso levantar, nas nossas primícias do dia, que a gente possa convidar ele para estar conosco, para direcionar o nosso dia, porque não há companhia melhor do que a companhia de Deus, né? Que é o Espírito de Deus ali nos direcionando, porque muitos acham que o Espírito Santo é só um poder de Deus, é como se fosse, acho que as pessoas imaginam como se fossem super-heróis, né? Fictícios ali. Chegou, preciso de algo, aí vem o Espírito Santo, com aquele poder. E não, ele é uma pessoa, ele é sensível, ele nos ama, ele tem ciúme, e ele tá sempre disposto a nos ouvir, a nos consolar, a nos abraçar. Então, eu quero dizer para vocês nessa manhã que a nossa melhor companhia é o Espírito Santo. Mas mesmo assim, o Senhor ele sabe a nossa necessidade, ele sabe as nossas os nossos sentimentos, principalmente nós mulheres, nós somos muito assim sensíveis, né? Eu tô lendo um livro e aí ela falando sobre é até difícil falar que nós mulheres somos frágeis por tudo que a gente consegue suportar, né? O que a gente consegue viver, carregar, mas essa fragilidade é a forma, né?
que as pessoas se comunicam com a gente, às vezes a gente pode ficar ofendida, a gente é sensível nessa parte sentimental, né? Então, o Senhor sabe que a gente precisa, né, de uma companhia ali. E eu sei que aqui todas têm uma melhor amiga, todas têm alguém para desabafar, todas têm alguém que, que pode ali, né, compartilhar tanto as coisas boas como as ruins. Então, o Senhor ele sempre vai colocar pessoas na nossa trajetória, porque a nossa trajetória não é fácil, ela é árdua, ela é difícil. Então, a gente precisa sempre andar bem acompanhado. E a palavra de Deus também fala que é bom andar em dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar, né? Então, hoje eu quero falar sobre isso, sobre a companhia, né? E quando a gente está em comunhão com os irmãos, quando a gente anda ali bem acompanhado, não é qualquer companhia, né? Que já fala, é bem específico o título, bem acompanhado. Que quando a gente está em comunhão com os irmãos, a gente é confrontado, né? Que ali a gente, assim, se você anda sozinha, você às vezes toma decisões erradas, mas se você tem aquela pessoa que é sua amiga, que gosta de você, que te ama, que tá ali ao seu lado, ela vai te confrontar quando você estiver errado. E quando a gente anda acompanhado, quando a gente anda em comunhão, a gente é confrontada, a gente é curada, a gente é mais forte. Então é importante a gente ter, sim, pessoas na nossa trajetória. E aqui a pastora, né, cita novamente aqui a passagem também de Lucas 13 sobre a figueira, né? Esse livro, ele vai falar muitos temas que a gente vai ver aqui, vai voltar a falar sobre esse versículo, né? Sobre esse capítulo. E aí fala sobre aquela figueira ali, né? No meio das videiras. Ela não tinha ninguém ali para ela se comparar. Ela olhava para um lado, aquelas videiras produzindo uvas, né? Ela não tinha outra figueira para ela olhar e falar assim: qual é o meu tipo de fruto? Né? Como que é o meu fruto? Ela olhava, às vezes ela até tentava produzir, mas ela não tinha noção. Só que ali Deus mandou, né? O jardineiro foi ali cuidar dela. Eu creio que o Espírito Santo ali, a gente vai usar agora a figueira, né? Trazer para nós. O Espírito Santo vem nos instruir, cuidar, sarar, expor, como foi dito aqui essa semana, expor as raízes, colocar o adubo e nos ensinar a produzir. Ele que vai nos ensinar, é ele que vai trazer, porque a gente fala o fruto do Espírito, né? Então, ele vai nos ensinar, ele vai dar esses dons, ele vai nos ensinar. Então, a nossa melhor companhia para esse momento é o Espírito Santo. Então, ela fala sobre essa figueira ali no meio das videiras. E a necessidade da gente andar, né, sempre bem acompanhado. E é necessário que a gente se conecte com pessoas que tenham a mesma visão, que tem assim o mesmo alvo que a gente. Aqui nós fomos conectadas. Às vezes, muitas aqui não se conhecem pessoalmente, mas o Senhor deu o jeitinho de conectar a gente, né? É assim, mesmo à distância, porque a gente tem o mesmo objetivo, a gente tem o mesmo foco, a gente tem, às vezes, eu imagino que Deus escolheu ali, tem os mesmos gostos, tem as mesmas visões, né? Que se a gente for conversar, a maioria tem as mulheres que inspiram, às vezes são as mesmas, livros, comidas. Então, assim, eu acho que o Senhor vai conectando, ele vai nos apresentando as amigas dele, né? E isso é uma conexão, e é uma conexão boa, é isso que a gente tem que se alertar, né? Que se essa a companhia está sendo boa, se está trazendo frutos bons, porque no decorrer da nossa vida, o Senhor vai colocar figueiras, né? Aí nas nossas vidas que produzem, que dão bons frutos, mas muitas vezes também ele vai trazer aquela figueira que é estéril para a gente cuidar. E aí a gente tem que cuidar e temos que cuidar com aquele alerta, né? Porque tem pessoas que Deus vai colocar nas nossas vidas para a gente curar, para a gente abraçar, para a gente consolar, né?
Mas a gente tem que ver também se essa pessoa quer ser cuidada, né? Quantas vezes, né, as pessoas nos procuram, quer uma ajuda, você se propõe a ajudar, mas a pessoa não quer. Existem várias pessoas que querem estar naquela situação, naquele lugar de vítima, né? Aquele lugar de vítima para chamar atenção, para estar ali sempre sendo acolhida, sempre sendo a vítima. Você tem que ajudar sim essas pessoas, mas até que ponto? Até o ponto dela não tirar o seu foco, dela não tirar a sua visão, não atrapalhar o seu propósito com o Senhor. Porque tem pessoas que andam com a gente, pessoas que estão ao nosso lado, que elas tentam nos paralisar, né? Eu já convivi assim com pessoas, não comigo assim, mas ao meu redor, que às vezes tinha amigas que sempre tinham uma palavra de destruição. Não é aquela amiga que te alavanca, te impulsiona, não, mas sempre uma crítica, sabe? Aquelas amigas com as críticas construtivas que não são. Isso é inveja. A pessoa que tem inveja da outra, ela não consegue elogiar. Ela não consegue trazer uma palavra de nossa, mas você tá bonita. Sempre, nossa, essa roupa não combinou, nossa, essa cor. Então a gente tem que observar isso. Quem são as pessoas que estão do nosso lado? É lógico que quem é amiga de verdade, a gente sabe que se precisar nos chamar atenção, se ver algo errado, eu gosto sim, se tiver algo errado, a pessoa chega em mim, ai, não gostei, não tá legal, essa fala sua não foi legal, essa atitude sua, a gente tem que ter esse lado também de entender, né? Mas tem pessoas que, ao invés de nos alavancar, de ser, né, ali o arco para impulsionar a flecha, ela nos puxa para baixo. E a gente tem que começar a observar quem está do nosso lado, para que a gente não se perca, para que a gente não se frustre, se decepcione, porque aí, se a gente conviver só com pessoas assim, ao invés de a gente ter pensamentos positivos, você sempre fala assim, ah, não vai dar certo, nem vou tentar. Ah, não, mas a fulana falou que não vou nem. Então, isso vai atrapalhar o seu propósito. A gente sempre orar, pedir o Espírito Santo para, sim, nos apresentar as amigas dele, para apresentar aquelas mulheres que têm uma visão como a nossa, que vai nos impulsionar e a gente também ser mulheres que impulsionam as outras, né? Eu falo que, graças a Deus, nós aqui desse devocional somos mulheres que sempre estamos impulsionando, dando uma palavra amiga, orando. Então, foi uma conexão do Espírito Santo. Todas nós que estamos aqui, foi o Espírito Santo que nos conectou. Então, que a gente continue orando. Eu orava, sempre orei, antes mesmo desse devocional, sempre eu oro, Senhor, conecta a mim pessoas que amam o Senhor. Mulher, antes eu não orava assim, mas eu aprendi que a gente tem que orar para Deus nos apresentar as amigas dele. Né? Lógico que na nossa trajetória não vamos encontrar pessoas perfeitas, não vamos encontrar pessoas sem defeitos, pelo contrário, o Senhor vai trazer essas pessoas que precisam da gente. Né? Eu já falei aqui, em algumas outras ministrações, que Deus sempre vai conectar uma pessoa que está com nível mais alto, outro mais baixo, outro quase no mesmo nível, para a gente caminhar junto, porque uma tem que ajudar a outra, né? E a gente se alertar a isso, porque, assim, no nosso cotidiano, na nossa cultura, sempre falam, né? Mulher não é amiga de mulher, sogra não se dá bem com nora, e mulher é competitiva, compete uma com a outra, não veste para outra. Então a gente tem que quebrar isso também, né? Esse paradigma aí falando que mulher não é amiga uma da outra. Eu posso falar por mim mesma. Quando eu tenho uma amizade, eu sou aquela amiga leal, aquela amiga fiel. Se você me conta um segredo e falar, amiga, não conta, fica comigo, porque eu acho isso tão importante. Isso é tão valioso. Isso não tem presente, não tem dinheiro que compre a lealdade, a fidelidade de uma mulher, de uma pessoa. E realmente, na, na nosso dia a dia, a gente vê muitas, né? Muitas traições de amizade. Então, que a gente peça ao Senhor para colocar mulheres leais, mulheres fiéis, mulheres que amam a Deus, né? Que queiram estar
cada dia mais nos impulsionando, e a gente ser mulheres que impulsionam outras também. E a gente sempre se decepciona, mas a gente tem que colocar no nosso coração que a gente não deve caminhar sozinho, né? Se a própria palavra do Senhor fala que a gente tem que andar em dois, que o cordão de três dobras é mais forte, então a gente tem sim, não ser solitárias, não andar sozinhas, ter o coração aberto para essa confiança, né? Porque muita gente se decepciona, tem traumas e se fecham, né? Mas que a gente possa sempre andar unidas, sempre ser aquelas mulheres, né, que tá ali uma para outra, né? E essas pessoas que são, como eu disse, a gente ter esse cuidado com essa esterilidade, né, nessa amizade, ela traz um resultado, os resultados que ela traz é de atraso, estagnação, regressões, né, na nossa trajetória. Então, que nós possamos pedir o Espírito Santo para nos dar esse discernimento, né? Quando, Senhor, ó, deixa aqui, me ajuda, deixa esse alerta aqui. Quando eu ver que alguém está se aproveitando, não quer minha ajuda, uma pessoa que está me atrapalhando, principalmente nos propósitos do Senhor, me ensina, né? Porque o Senhor, ele dá até estratégia da gente sair dessas pessoas. A gente não precisa abandonar, mas a gente precisa se afastar um pouco, né? Não ter aquela convivência diária, às vezes mandar uma mensagem pelo WhatsApp, tá acompanhando, não precisa romper ali, mas a gente se afastar para que a gente não venha ser prejudicado, né? Por essas pessoas. E a gente, sempre, que eu falei aqui, né? Sempre orar, né? Ela fala que sempre orar, pedindo ao Senhor para nos dar essa direção, né? Trazer, nos apresentar essas mulheres e sempre estar atento a ouvir a voz do Senhor, né? Porque às vezes o Senhor nos alerta e nós achamos que é coisa da nossa cabeça, do nosso coração, mas o Senhor, ele sempre vai nos alertar. O Espírito Santo sempre vai ser o nosso melhor companheiro, sempre o nosso melhor amigo. Eu falo assim que quando o Espírito Santo a gente deixa ele conduzir a nossa vida, ele muda tudo. A gente não precisa, né, de opiniões. Às vezes você coloca uma roupa ali e aquilo tá te incomodando, não é porque você, é porque eu mudei meu estilo, não, é o Espírito Santo que tá transformando. Às vezes você tá em um ambiente que você já era acostumado aí, às vezes até familiar. Você tá se sentindo incomodada, é o Espírito Santo que tá te alertando. Então ele vai trazer esse direcionamento para as nossas vidas. E que a gente possa fazer boas alianças, né, na nossa caminhada, que a gente possa se conectar mesmo com essas mulheres, né, de Deus, que acordam já tomando café da manhã com Jesus. E isso é lindo, porque tantos projetos podem nascer daí, né? Dessa amizade, dessa companhia. Tantos projetos podem estar, né, contribuindo para o reino de Deus. Esse devocional é um projeto de Deus, né? Com certeza que a Lorena, antes de iniciar, ela teve, né, os aconselhamentos das amigas, orações, né? Teve o direcionamento do Espírito Santo. Então, quando Deus colocar algo também em nossas mãos, que a gente possa, né, fazer com excelência e escolher as pessoas certas para estar ao nosso lado. Escolher o momento certo de falar, o momento certo de, assim, de compartilhar, né? Porque tem coisas que Deus, ele entrega só para a gente, tem coisas que ele permite que a gente compartilhe e que a gente possa compartilhar com as pessoas certas, né? Como? O Espírito Santo vai conduzir. Quando ele está na direção, quando é ele que conduz a nossa vida, ele vai. Ele vai nos conduzir, é ele que vai fazendo as transformações em nós, é ele que vai trazendo, né, o crescimento. Né? Se a gente olhar nós de um ano atrás, o quanto nós amadurecemos, o quanto esse devocional cresceu. Eu não falo em números, só em números, né? Eu falo em qualidade, na palavra, na segurança,
As ministrantes, quando começamos, a gente ainda tem esse temor na hora de ministrar a palavra, mas era uma insegurança, era um medo, mas hoje o Senhor vai conduzindo tudo, Ele conduz até o que Ele quer que a gente fale, né? Eu falando assim, tanto que o Senhor é maravilhoso, né? Eu comentei esses dias, esse devocional, ele foi escrito há mais de 3 anos e ele está servindo para a gente na nossa estação hoje, né? Então, a palavra de Deus, ela nunca vai ser esquecida, ela nunca vai ser perdida, né? Eu li esses dias a pastora Viviane, não sei se foi no devocional, se foi no livro, acho que foi no livro Mulheres Secretas que eu li dela, ela falando que às vezes a gente, não sei se vocês têm mania de escrever, eu não gosto muito não tenho essa mania, não, mas sempre de deixar anotado, esse devocional desse ano, né, da pastora, tem as anotações, né, você deixar sua Bíblia marcada ali, seu livro marcado, que vai deixar para suas gerações. Imagina seus netos daqui uns anos pegando, nossa, olha a Bíblia da minha avó, olha esse caderninho dela de oração, olha esse devocional dela. Então, assim, nunca as coisas que a gente fazer para o reino, elas vão ficar esquecidas. Sempre a gente vai deixar um legado, né? E eu quero hoje falar para vocês que eu até grifei aqui no livro uma frase: sozinhas não conseguimos, mas juntos, como noiva de Cristo, venceremos e chegaremos até o fim. E é isso, que nós possamos hoje fazer uma análise, né? Quem está do nosso lado? Quais estão sendo as nossas companhias, quem estão sendo as nossas amigas, né, que mais íntimas, com quem a gente está compartilhando a nossa história, a nossa vida, né? Não é qualquer coisa, é a nossa vida, é a nossa história, é a nossa família, né? E também a gente analisar, será que estamos sendo uma boa companhia para alguém, né? Que é o mais importante, a gente sempre quer olhar o que o outro faz para nós, né? O que o outro nos ofende, o que o outro nos serve, mas nós estamos sendo uma boa companhia para nossa amiga, uma boa companhia para aquela irmã da igreja, estamos sendo uma boa companhia para aquelas que nos procuram pedindo ajuda, para que a gente possa refletir hoje, para que a gente possa ser essas mulheres que sejam boas companhias, né? Para aquelas que eu falo assim, eu amo impulsionar as pessoas, dependendo se seja mulher ou quem for. Se chegar a mim, parece que eu nunca tenho, nunca a pessoa pode estar, ai, eu tô com esse problema, mas eu sempre tenho um olhar que eu falo, não, vai dar certo. Não, tem uma solução, porque para Deus, né? Quem conhece o nosso Deus, quem tem o Espírito Santo como amigo, a gente sabe que não tem nada impossível para o Senhor. Não tem situação, até mesmo o luto, que eu acho que é uma das situações que não tem como reverter, né? Tem uma solução, aquilo vai passar, aquela dor vai se tornar saudade. Então, para Deus, tudo tem uma possibilidade. Né, e que nós possamos ser essas mulheres que sempre têm uma palavra de conforto, uma palavra de fé, uma palavra que impulsiona, nunca deixar as pessoas piores do que veio, né? Tem gente que é assim, a gente vai falar algo para alguém, pedir um conselho, você sai pior do que você fala, nossa, podia ter ficado calada, né? Então, que nós possamos hoje refletir não somente quem está do nosso lado, se está sendo uma boa companhia, mas se nós estamos sendo uma boa companhia também, né? Para onde a gente passa, onde o Senhor nos colocou. As pessoas, as mulheres, eu falo assim que todas as pessoas que me procuram aqui, eu falo principalmente aqui do devocional, porque a gente está falando aqui do devocional. Gente, eu sinto uma alegria tão grande, eu sinto tão amiga dessas mulheres, parece que a gente se conhece há anos, porque assim, não tem, né, nenhuma dificuldade de ouvir, de aconselhar. E eu creio que todas, né, a Lorena, as meninas que são procuradas aí no particular, elas têm uma alegria tão grande, né, meninas, da gente poder saber que vocês confiam na gente, que vocês ouvem a nossa voz aqui, né, porque hoje a gente está num mundo que as pessoas não querem ouvir, não tem paciência para ouvir, não tem paciência para ouvir o outro. Ai, nossa, tem tanto problema, não quero. Não, vocês podem me procurar, que mesmo aqui no meio do meu cotidiano, das minhas tarefas diárias,
da correria, eu paro para ouvir. Se pedirem oração, vocês podem ter certeza que eu vou orar. Então, assim, eu creio que todas as meninas que estão aqui, eu falo, não é só os ministrantes, não, meninas, aqui, todas essas mulheres que estão aqui são mulheres que têm compromisso com o Senhor. São mulheres que se posicionam na presença, né? Se estamos aqui hoje, às 6h30 da manhã, muitas aqui levantam às 5h30 para estar com o Senhor, são mulheres que sabem o que quer, né? Tem um propósito com Deus. Então, podem procurar cada uma aqui, que eu sei que vai ser uma boa companhia para a gente, né? E essa palavra, né, de hoje, que o Senhor ministrou no meu coração, falou muito sobre, me fez refletir, principalmente se eu estou sendo uma boa companhia, e que vocês possam refletir isso também. E é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, que tem um tempinho ainda. Hoje eu fui mais breve. Se não, vamos orar. No meu caso, assim, então, quando a gente convive com uma pessoa, está no mesmo local, igual você acabou de ministrar, falou muito ao meu coração. E não tem como a gente sair do nosso próprio canto. A gente tem que orar para a pessoa afastar, no caso, então. A gente tem que pedir o Senhor para fazer a vontade dele, né? Porque às vezes, mesmo essas pessoas que às vezes a gente acha que está incomodando, às vezes ela vai ficar um tempo em nossa vida. Ela vai vir não para que ela possa crescer, mas para que a gente possa amadurecer, porque a gente vai lidar com muitas pessoas nessa vida. A gente não vai lidar só com as pessoas fáceis, né? A gente vai lidar com pessoas difíceis. Mas a gente sempre está orando, declarando sobre a vida dessas pessoas, abençoando e falando, Senhor, abençoa. Alguém pediu oração? Fernanda? Depois confirma para mim, Lorena. Para abençoar essas pessoas, e se for da vontade do Senhor, se estiver nos prejudicando, igual eu falei, nos prejudicando, fazendo mal para a gente, sim, orar para o Senhor, ele dá estratégias para a gente sair da situação, para Deus tirar de perto, né? Porque é só o Senhor, a gente, né? As nossas palavras têm que ser de bênção, né? Não pode ser amaldiçoando, né? Não tem como uma fonte jorrar água doce e água amarga. Então, sempre pedir a direção do Espírito Santo, até nas nossas orações, para Deus, para Ele nos ensinar a até conduzir as palavras certas, né? Para agradar o coração do Pai. Mas se tiver, com certeza, alguém nos impedindo, né, do nosso crescimento, Deus tira. Deus faz a limpeza, Ele faz a poda, né? Lorena, só me confirma, é a Fernanda que pediu oração? Sim, Fernanda, ela falou assim, ó, ontem fiz a solicitação de matrícula para o curso de serviço social, essa oração. Amém. Vamos orar, então. Alguém quer mais fazer algum pedido? Não? Então, vamos orar para a gente encerrar, né? Pai amado, Pai querido, diante de Ti, Senhor, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, que essa palavra possa, Senhor, gerar bons frutos no coração dessas mulheres, que elas possam ser mulheres que impulsionam, possam ser boas companhias, Senhor, para quem se aproximar delas, boas amigas, amigas leais, amigas fiéis, Senhor, e que o Senhor dê o direcionamento, se tiver alguém ao redor delas, que tem inveja, que está impedindo, Senhor, o crescimento, a trajetória delas, o propósito do Senhor, meu Pai, que o Senhor haja, Senhor, com amor, dê estratégia certa para que elas venham se afastar, para que elas venham, Senhor, se distanciar de pessoas tóxicas, de pessoas, Senhor, que ao invés de impulsionar, puxa para baixo, Senhor. Então, o Senhor vai dando estratégias, que o Espírito Santo do Senhor venha ser o nosso melhor amigo, o nosso conselheiro, a nossa melhor companhia, seja o Teu Espírito Santo, e que o Senhor venha nos apresentar as Tuas amigas, mulheres, Senhor, que Te amam, que Te adoram, que queiram, Senhor, estar
impulsionando umas às outras, nos apresenta essas mulheres, traga para próximo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero apresentar a vida da Fernanda. Ontem ela fez uma matrícula para um curso, Pai, de serviço social, então que o Senhor abra portas, que o Senhor abençoe a vida dela, é um sonho dela, que o Senhor venha realizar, concretizar, ó Pai, para que ela venha poder, Senhor, ajudar pessoas, porque o serviço social é para isso, é acolhimento, para ajudar, para ter uma solução para a vida daqueles que necessitam, Pai. Pai, venha abençoar a vida de cada uma dessas mulheres, o trabalho delas, aquelas que ficam em casa cuidando dos afazeres, que o Senhor esteja com elas, que elas possam fazer com amor, com alegria, cuidar da casa, da família, as que saem para trabalhar, que o Senhor acompanhe elas, que o Senhor dê um bom dia de trabalho, que o Senhor, meu Deus, traga em segurança para os lares, Pai, que o Senhor abençoe os casamentos, abençoe a maternidade dessas mulheres, que o Senhor abençoe os sonhos, Pai, que os sonhos delas nunca venham morrer, mas sim, meu Pai, que elas venham sonhar e que o Senhor venha realizar os sonhos de cada um. Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia, que o Senhor abençoe o nosso dia, Pai, em nome de Jesus. Amém.